A chuva desabava fria e impiedosa sobre São Paulo, um lençol cinza a cobrir a cidade de luxo e miséria. E era na miséria que Henrique Silva, um homem cujo rosto esculpido pelo tempo carregava as cicatrizes de 70 anos de glória e queda, estava profundamente mergulhado. Encostado num poste de iluminação pública, o corpo magro tremia não apenas pelo frio glacial do final de outono, mas pela fraqueza excruciante da fome que o consumia há 4 longos dias. A ausência de calorias era um buraco negro em seu estômago, sugando a pouca energia que lhe restava. Seu olhar, turvo e desfocado, ergueu-se para a visão que se impunha à sua frente, a colossal mansão de Victor Santorini. O empresário, conhecido por sua fortuna, obtida em transações imobiliárias tão agressivas quanto questionáveis, celebrava seu 50º aniversário. A residência, uma fortaleza de arquitetura neoclássica no coração do Jardim Europa, irradiava luz e riqueza, cada janela um portal para um mundo que Henrique havia conhecido um dia e perdido para a crueldade do destino e de algumas escolhas erradas. A música que escapava pelas frestas, melancólica e sublime, era um Chopin sendo executado com técnica impecável, mas, no julgamento de Henrique, desprovido de alma. A ausência de patos naquela execução era uma ofensa ao gênio polonês, e a faísca da antiga lenda viva do piano clássico acendeu-se momentaneamente em seus olhos. A mansão iluminada, cintilando como um farol na névoa da chuva, era o seu último e desesperado raio de esperança. A fome era um tirano que não aceitava mais desculpas. Henrique, reunindo a coragem que não vinha da bravura, mas da necessidade brutal, endireitou a espinha. O casaco esfarrapado e úmido mal cobria o esqueleto, mas por um momento ele invocou a dignidade que o definira em palcos internacionais, antes que a tragédia pessoal e uma sucessão de investimentos desastrosos o levassem à rua. O nome Henrique Silva havia sido por 3 décadas sinônimo de excelência musical. Hoje não passava de um espectro na calçada. Ele caminhou os últimos metros, sentindo o peso da humilhação iminente. Parou diante do portão de bronze maciço, onde um segurança, impassível em sua capa de chuva preta, observava-o com tédio. Por favor. A voz de Henrique era um sussurro rouco, mas o guarda ouviu. Eu preciso falar com o anfitrião. Diga a ele que eu sou um músico. Eu só peço um prato de comida. O segurança fez um sinal para dentro, comunicando-se por um ponto. Poucos instantes depois, Victor Santorini, a personificação da opulência em seu smoking de seda preta e abotoaduras de diamante, apareceu no limiar da porta principal, escoltado por 2 de seus convidados mais próximos. Victor, alto e de postura imponente, inspecionou o homem esfarrapado e sujo com uma expressão de nojo clínico. A mansão, repleta de 200 convidados que formavam a nata da elite paulistana. Médicos renomados, políticos influentes e empresários de commodities, estava em pleno burburinho festivo. Victor teve uma ideia: transformar a miséria alheia em entretenimento exótico para sua festa. O que é isso, Antônio? Victor dirigiu-se ao segurança com um sorriso de escárnio. Um pedinte no meu aniversário? Henrique, tremendo incontrolavelmente, deu um passo à frente, sob a luz inclemente do lustre de cristal que se projetava para a porta. Senhor Santorini, eu sou pianista. Eu só peço uma oportunidade. Posso tocar para os seus convidados em troca de um prato de comida, quente, qualquer coisa. A proposta, dita com a última gota de orgulho, atingiu Victor como uma flecha de comédia. Ele irrompeu numa gargalhada alta e estridente. Seus convidados, curiosos, começaram a se aproximar, formando um semicírculo no salão de mármore. O som da risada de Victor e de seu séquito ecoou pelo vasto salão, saltando das paredes revestidas de damasco e dos quadros de mestres europeus. A humilhação era palpável. Você toca piano?
zombou Victor, esfregando as mãos com divertimento. O que você pensa que é? Um Zeca Pagodinho do teclado? A piada era vulgar, e ele sabia que seria apreciada por sua audiência de elite. Diz que teve algumas aulinhas quando era pequeno, gritou o anfitrião, elevando a voz para que os 200 convidados ouvissem a piada cruel. As risadas explodiram novamente, desta vez mais fortes, mais carregadas de escárnio. Para aquela plateia, a ideia de um mendigo se proclamando artista era a mais fina das ironias. Um dos milionários do setor de agronegócio, com um sorriso debochado, puxou uma nota da carteira. Eu aposto R$1.000, gritou ele, brandindo a quantia. Eu aposto R$1.000 que o mendigo não consegue tocar nem parabéns para você direito. Vamos lá, Victor, deixe-o tocar. O que é uma humilhação a mais no seu aniversário? A quantia, R$1.000, era o que Henrique precisava para se alimentar por um mês, talvez mais. A humilhação era mais forte que o frio que lhe trespassava a pele. Mas a fome, com sua dor lancinante e cega, era mais intensa que o orgulho ferido. Ele havia perdido tudo, menos o ofício. Ele era, ainda que na indigência, um artista. Eu toco, disse Henrique, sua voz agora firme, surpreendendo a todos. Victor, com a crueldade brilhando em seus olhos, fez um gesto amplo e convidativo. Entrem, mas não toquem nada. Sob os olhares de desprezo e diversão, Henrique caminhou pelo salão. O contraste era uma bofetada na cara. Ele, o trapo humano, deslizando sobre o mármore italiano polido, passando por arranjos de flores tropicais que custavam o salário de um ano de um trabalhador. Seu destino era o piano de cauda Steinway, D274. Um instrumento lendário que se erguia majestoso num palco improvisado no canto do salão. A peça de engenharia musical, lustrosa e negra, valia mais de R$500.000. Uma fortuna, o último grito em instrumentos de concerto. Quando Henrique sentou-se ao banco de veludo, suas mãos, endurecidas e sulcadas pela vida na rua, encontraram as teclas frias de marfim e ébano. Ele as tocou de leve, sentindo a resposta do instrumento, a vibração silenciosa da madeira. Por um instante, a dor da fome, o fedor da roupa molhada e a presença zombeteira da elite desapareceram. O mendigo faminto sumiu, dando lugar ao artista, o gênio que havia dominado as salas de concerto de Viena a Tóquio. Ele fechou os olhos e permitiu que a música o guiasse. Ele começou a tocar as primeiras notas de Clair de Lune, Luar, de Claude Debussy. O som que emergiu do piano não era o que esperavam. Não era a execução superficial de Chopin que haviam ouvido minutos antes. Era arte pura, destilada. As primeiras 3 notas, lentas e etéreas, pairaram no ar como cristais de gelo, perfeitas em sua ressonância. Era a lua refletida em águas parredas, era a quietude da noite rompida apenas pela beleza. As risadas morreram na garganta da elite. O silêncio começou a crescer, não como a ausência de som, mas como uma presença poderosa, uma onda que engolia o burburinho, os cochichos, o tilintar dos cálices de cristal, até se tornar absoluto, espesso, reverente. O ar no salão mudou de um ambiente de escárnio para um templo. Henrique tocava não apenas com a técnica que havia levado décadas para aperfeiçoar, mas com uma profundidade que só vinha de quem havia perdido absolutamente tudo. Cada nota era um suspiro de dor, cada arpejo uma lembrança de um tempo perdido, um filho, uma esposa, uma carreira. Ele despejava no piano 70 anos de vida, o triunfo, a queda, a desesperança e a coragem de um último pedido de socorro. Ele tocou o coração da peça, a transição para a seção central pouco moço, com uma urgência quase desesperada, mas controlada, de quem está no precipício. Em seguida, o retorno ao tema principal, mais lento e reflexivo. A música parecia não vir de suas mãos esqueléticas, mas do próprio instrumento ou de uma fonte divina.
A transformação na plateia era imediata e radical. Médicos, políticos e empresários que se orgulhavam de sua frieza emocional começaram a chorar abertamente. O peso daquela performance era tal que as máscaras sociais de arrogância caíram. Eles estavam sendo tocados de forma bruta e inesperada pela própria essência da humanidade. Dr. Marina Esteves, uma cardiologista respeitada que havia estudado piano por 15 anos e que frequentemente julgava as performances no Teatro Municipal, estava em choque. Sua boca estava ligeiramente aberta e lágrimas escorriam pelo seu rosto sem que ela se importasse. Ela se virou para a pessoa ao lado, sussurrando, mas todos puderam ouvir em meio ao silêncio. Ele é melhor que a maioria dos pianistas profissionais que já ouvi. Há algo de um gênio aqui. Não é apenas técnica, é a alma do Debussy. Quando o último acorde ressoou e se dissolveu no silêncio, Henrique permaneceu imóvel, curvado sobre o teclado, ofegante. O silêncio perdurou por 10 longos segundos, um tempo em que todos pareciam estar presos na beleza recém-descoberta, antes que uma explosão de aplausos irrompesse. A ovação foi de pé, unânime, genuína e emocionada. Não era a ovação polida de um concerto de gala. Era a ovação de quem havia presenciado um milagre, uma ressurreição. Eduardo Campos, um dos empresários mais poderosos do país, conhecido por sua filantropia discreta e sua natureza pragmática, foi o primeiro a se mover. Ele caminhou até o palco e estendeu a mão para Henrique, que a apertou, confuso e exausto. "O senhor não vai mais tocar por um prato de comida", disse Eduardo com a voz embargada. "Eu providencio um quarto de hotel agora, um banho quente, uma refeição decente e a chance de um recomeço. O senhor salvou a nossa noite e talvez as nossas almas." O espanto da elite se transformou rapidamente em uma fúria silenciosa contra Victor Santorini, o anfitrião que havia trazido o homem para humilhá-lo. O ar de entretenimento cruel havia se dissipado, substituído por um profundo sentimento de vergonha. Dr. Marina Esteves caminhou resolutamente até Victor, que estava pálido e visivelmente abalado, sua tentativa de humilhação tendo se voltado contra ele de forma espetacular. "O senhor não entendeu ainda", disse Marina, sua voz carregada de decepção e raiva controlada. "Acabamos de presenciar algo extraordinário. Isso é mais importante que qualquer jantar, qualquer negócio. O senhor tentou ridicularizar a arte e a miséria e acabou expondo a sua própria falta de humanidade. Victor, que queria exibir poder e controle em sua festa de gala, acabou sendo o vilão da história, condenado pelo júri da elite que ele tanto prezava. Enjoada pela falta de humanidade do anfitrião, a alta sociedade de São Paulo começou a abandonar a festa em massa, de forma coordenada e silenciosa. Em 20 minutos, o salão luxuoso estava praticamente vazio, e Victor ficou sozinho, humilhado em sua própria casa. Henrique, o mendigo que outrora havia tocado nos maiores palcos, aceitou a ajuda dos convidados. Ele não precisava mais mendigar por um prato de comida. Ele havia recuperado sua dignidade, provando que a verdadeira riqueza não se compra, nem reside em mansões ou bens materiais. Victor, por outro lado, descobriu que possuía tudo que o dinheiro pode comprar, mas faltava a única coisa que realmente importava: a capacidade de se emocionar com a beleza e de tratar os outros com dignidade. Em uma noite, o mendigo recuperou seu trono, e a nobreza arrogante foi derrubada por uma sinfonia de redenção. 6 meses depois, quer descobrir como a música de Henrique, que nasceu da dor e da esperança, transformou completamente a vida dos milionários que riram dele? E o que aconteceu com Victor Santorini 6 meses depois? O quarto de hotel, providenciado por Eduardo Campos, era uma suíte presidencial no Hotel Unique, um local que Henrique jamais pensaria em sequer olhar pela janela. A diária daquele aposento custava mais de R$8.000,
Mas Eduardo não considerava o valor um gasto, e sim um investimento no resgate da cultura e da alma. Henrique foi levado primeiro por Marina Esteves, que agiu como uma médica e uma fã. Ele passou por um check-up completo. A desnutrição era grave, mas a saúde, considerando a idade e as condições de rua, era notavelmente robusta. O que ele precisava era de repouso, calor e comida. No banho ele chorou. As lágrimas quentes escorriam, lavando não apenas a sujeira de 4 anos nas ruas, mas a vergonha e a dor acumuladas. Ao sair do banheiro, vestindo um roupão de cachemir, ele se sentiu como se tivesse renascido. Sua primeira refeição foi uma sopa de legumes, suave e nutritiva, seguida por um bife macio, suculento e um copo de vinho tinto de safra respeitável. O garçom, ciente da história que varria a alta sociedade, servia-o com uma deferência que Henrique não via há anos. Ele comeu devagar, saboreando cada migalha, cada nota de tempero, entendendo que aquela comida era mais do que nutrição. Era a prova da sua vitória. No dia seguinte, Eduardo Campos mandou entregar na suíte um piano vertical de estudo, um Yamaha U1, que custava R$ 29.500. Para o senhor ir aquecendo as mãos, mestre, dizia o bilhete. A história de Henrique Silva, o pianista mendigo que havia derrubado um tirano em sua própria festa, se espalhou por toda a mídia. Eduardo Campos e Marina Esteves agiram como seus anjos da guarda e seus assessores. Eles contaram sua história. Henrique era um viúvo cuja esposa, há 4 anos, havia morrido após uma doença longa e cara, esgotando todo o seu patrimônio. Ele havia investido o restante de sua fortuna em um fundo de pensão, que faliu devido a fraudes, uma perda de quase R$ 3 milhões. E a depressão, seguida pela falta de recursos para pagar o aluguel, o levou para as ruas. A música era a única coisa que a vida não podia tirar dele. A elite paulistana, envergonhada por sua risada inicial, começou a fazer doações. Não eram doações anônimas, eram gestos de expiação. O empresário do agronegócio que apostou os R$ 1.000 foi o primeiro a se manifestar, oferecendo uma quantia de R$ 50.000 para a reabilitação de Henrique, além de cobrir todos os seus custos de saúde e moradia por tempo indeterminado. O incidente na mansão Santorini causou um terremoto moral na alta sociedade. A música de Henrique havia sido um espelho cruel para a futilidade e o vazio daquela vida de luxo desenfreado. Dr. Marina Esteves, a cardiologista, fundou uma ONG chamada Harmonia para a Dignidade, dedicada a fornecer assistência, abrigo e reabilitação artística para pessoas em situação de rua com talentos comprovados. Ela parou de tocar em recitais particulares para a elite e dedicou seu tempo livre à ONG, usando sua influência para obter doações e apoio. Seu marido, um advogado bem-sucedido, inicialmente cético, foi convencido pela mudança de vida de Marina e passou a atuar como consultor jurídico pro bono da organização. Eduardo Campos foi além. Ele criou um fundo de dotação, começando com R$ 10 milhões de seu próprio bolso, para garantir que Henrique tivesse uma renda vitalícia confortável, estimada em R$ 30.000 por mês, reajustada anualmente pela inflação. Mas o mais profundo efeito foi em sua própria vida. Eduardo, que sempre priorizou o trabalho em detrimento da família, percebeu que havia perdido a capacidade de se emocionar com as coisas simples. Ele começou a passar mais tempo com seus filhos, a frequentar concertos e a ler poesia. Ele disse publicamente: Henrique não apenas tocou o piano, ele tocou o alarme da nossa falta de alma. A história de Henrique se tornou um símbolo de redenção e uma crítica velada ao materialismo tóxico. Os convidados que riram na mansão passaram a se questionar. Muitos começaram a patrocinar orquestras jovens, a visitar abrigos, a se envolver em causas sociais. Eles não queriam ser associados à imagem de Victor Santorini. O medo da exclusão social da tribo era um motivador poderoso.
Para Victor Santorini, os 6 meses que se seguiram à noite do seu aniversário foram um inverno rigoroso e implacável. Sua reputação, construída sobre pilares de dinheiro e arrogância, desmoronou com a velocidade de um castelo de cartas. O apelido Victor, o Desumano, circulava nos corredores dos clubes exclusivos e nos chats de WhatsApp da elite. A primeira consequência foi social. Seus convites para eventos importantes secaram. Sua mansão, antes um polo de atração, tornou-se um monumento ao ridículo. Ninguém queria ser visto em companhia de um homem que tentou humilhar um artista faminto. O ostracismo foi a punição mais severa. A segunda consequência foi financeira. Seus parceiros de negócios, preocupados com a imagem de crueldade que ele agora carregava, começaram a se afastar. Contratos multimilionários, alguns envolvendo cifras que ultrapassavam os 50 milhões de reais, foram rescindidos sob a justificativa de divergência de valores e de ética nos negócios. Victor tentou lutar. Ele deu entrevistas em que tentava se desculpar, alegando que havia sido mal interpretado, que, na verdade, ele estava testando o pianista. Ninguém acreditou. A verdade era que ele havia gostado da humilhação, e isso era imperdoável. Em 4 meses, Victor perdeu cerca de 20% de sua fortuna e toda a sua influência social. Sua esposa, cansada de ser a esposa do vilão da música, pediu o divórcio e uma pensão que exigia R$ 1 milhão em bens. Ele se tornou um recluso em sua própria casa, ouvindo apenas o silêncio da mansão que antes ecoava risadas e a música fria de seu próprio piano, que ele agora odiava. Ele se recusou a vender o Steinway, mas também se recusou a tocá-lo, transformando-o em um sarcófago de seu mau julgamento. 6 meses após a noite da chuva fria, Henrique Silva estava pronto. Com a saúde totalmente recuperada e as mãos reabilitadas após meses de prática no Yamaha, ele estava mais forte, mais focado. Sua história era a notícia principal do país, e a ideia de um concerto de retorno se tornou inevitável. Eduardo Campos e Marina Esteves organizaram o evento no Teatro Municipal de São Paulo, esgotando todos os 1.500 ingressos em menos de 1 hora. O preço de cada ingresso variava de R$ 500 para o balcão superior a R$ 2.500 para a plateia nobre, com toda a receita destinada à ONG Harmonia para a Dignidade. O cachê de Henrique para a apresentação, que ele insistiu em doar integralmente, foi de R$ 250 mil, um reconhecimento de seu valor de mercado. A peça escolhida por Henrique não foi Clair de Lune, embora ele a tenha incluído no encore. Ele abriu o concerto com o Concerto para Piano nº 2 em Dó menor de Rachmaninoff. Uma peça monumental que exigia uma força técnica e emocional descomunal. Quando ele entrou no palco, vestindo um smoking sob medida, o público explodiu em uma ovação que durou 10 minutos. Ele sorriu, um sorriso genuíno de gratidão e triunfo. Ao tocar Rachmaninoff, Henrique não estava apenas tocando notas, ele estava contando sua saga. O primeiro movimento, com seus acordes poderosos e dramáticos, era a sua luta, a sua fome, a sua fúria. O segundo movimento, a melodia lenta e lírica, era a sua dor e o seu luto. E o terceiro, a explosão triunfante, era a sua redenção. Na plateia, a nata da elite chorava novamente, mas desta vez as lágrimas eram de catarse e orgulho por terem sido parte do resgate daquele gênio. Eles olhavam para Henrique e viam a prova de que a humanidade às vezes pode triunfar sobre a crueldade. Havia um único assento vazio na primeira fila da plateia, o de Victor Santorini. Ele havia comprado o ingresso pagando R$ 3.000 no mercado negro, mas seu orgulho o impediu de entrar. Ele estava do lado de fora do municipal, sob uma garoa fina que, ironicamente, lembrava a chuva daquela noite de 6 meses atrás.
Ele caminhava em círculos na Praça Ramos, ouvindo o som do concerto que vazava pelas portas laterais. Ele ouviu o Rachmaninoff e o piano Steinway do Municipal parecia gritar a verdade que ele tentava ignorar. A música era grandiosa, mas não era a música que o afetava. Ele se lembrou da aposta, dos R$ 1.000 zombeteiros. Ele se lembrou do nojo que sentiu ao olhar para Henrique e da risada que escapou de sua garganta. Naquele momento, ele compreendeu a profundidade de sua falta, a incapacidade de enxergar. Ele não viu um mendigo, viu um obstáculo, não viu um artista, viu um piada. Ele havia perdido seu império social e parte de sua fortuna não por má sorte, mas por ter falhado no teste mais fundamental da vida, a empatia. Victor nunca mais recuperou sua posição social. Ele vendeu a mansão por um preço que era 2/3 do seu valor de mercado e se mudou para um apartamento modesto. Ele usou o dinheiro restante, uma soma de cerca de R$ 15 milhões, para abrir uma pequena fundação de bolsas de estudo para músicos de baixa renda, trabalhando no anonimato. Ele nunca mais foi a um concerto e nunca mais tocou no Steinway, que acabou sendo vendido e doado para uma escola de música em uma periferia de São Paulo. Ele se tornou um homem silencioso que passava os dias lendo. Sua vida de luxo havia acabado, substituída por uma existência espartana de arrependimento e trabalho voluntário. Henrique Silva, por outro lado, tocou por mais 10 anos. Ele usou a fundação de Eduardo Campos para estabilizar sua vida. Comprou um belo apartamento com vista para o Parque Ibirapuera e adotou um estilo de vida de modéstia e gratidão. Ele nunca mais teve a ambição de fama, mas apenas de tocar para quem precisava ouvir, dedicando-se a concertos de caridade e mentorando jovens artistas. A última vez que Henrique viu Victor foi em uma reportagem sobre a escola de música que recebeu o Steinway. Victor estava lá, limpando o piano, ensinando crianças. Henrique sorriu. A sinfonia de redenção estava completa. A música havia resgatado o mendigo de sua fome e o milionário de sua miséria interior. A verdadeira riqueza não se compra, se toca. E às vezes custa mais do que R$ 500 mil para se aprender essa lição. Cada história que compartilhamos aqui carrega um pedaço da nossa humanidade. Se esta história tocou a sua alma e lhe proporcionou um momento de profunda reflexão, deixe seu like para não perder as próximas lições e emoções que a vida nos traz. Inscreva-se e junte-se a nós nesta galeria de grandes histórias.